de certa forma, uma aula da Cruz Celta, para que as pessoas que estão estudando entendam, e vou usar o tema sobre o Brasil de hoje, o Brasil do presidente atual, né? Do Bolsonaro, como a situação presente do Brasil, como é que está realmente essa situação, como é que está o propósito realmente do governo em relação ao Brasil, né? Vamos fazer essa pergunta, o propósito, tá? Então eu tirei as 10 cartas, na posição que está aqui descrita, para quem está estudando também saber, quem vai prestar atenção dentro do nosso tema. A carta, ó, vai colocar carta 1, a significadora, né? A carta 2, a que cruza, que são as dificuldades, bloqueios. A 3, a cabeça. A 4, a base da questão. 5, influências do passado, influências do futuro. 6, 7, posição atual, que vai complementar a posição 1. Fatores ambientais, 8, o que está por fora, o que vem de fora, o que está atrapalhando, fatores externos, né? Em alguns tarôs tem fatores externos. Experiências e temores, medos e inquietações em relação à posição 9, e o resultado final, que a gente meio que olha o resultado junto com a carta 6 para ver se o que dá, né? Então vamos lá. Diante da pergunta que eu fiz, eu joguei a Cruz Celta, saiu o quê? 2 de copas na posição 1, que é a posição... O 2 de copas na posição 1 diz que o Brasil, né, no momento ele está passando por um processo de começo, de recomeço, realmente. O 2 de copas é quando você está começando a colocar amor ou colocar algum tipo de emoção dentro de um comportamento. O amor, o Brasil, ele é, de certa forma, um foco amoroso. Então as pessoas aqui são amorosas, as pessoas realmente vibram positivo para conseguir isso, e existe união, uma união necessária. O 2 de copas mostra que o Brasil precisa de união, você começar a criar essa posição de acordos e não de conflitos, tá bom? Então a posição atual, necessidade do acordo, o Brasil precisando de acordos. A posição que corta, né, o que está bloqueando isso, o que está dificultando isso acontecer, a morte. A carta da morte são a carta das mudanças necessárias. De certa forma, é aquela transição dolorosa. O Brasil precisa passar por mortes, essas mortes que estão acontecendo de mudanças de governo, de mudanças de condições, de mudanças de parâmetros, de situação, vai ter muito embate. E certas coisas que estão querendo cortar, vem o bloqueio da união. Ele bloqueia esse amor, essa união. Situações que vêm de forma radical. A morte, ela radicaliza. E ela vem como bloqueio do amor, com bloqueio da união, com bloqueio dos acordos. Então a morte, ela está ceifando, e ela está vindo ceifando essas situações de acordo, está dificultando, porque tem algo que está aí bloqueando, que está cortando, que está atrapalhando. E também pode significar as mudanças que está acontecendo dentro do Brasil, dificultando a união. As pessoas não conseguem ter acordos porque tem mudanças muito bruscas, aonde vai ter grandes conflitos. Então as mudanças, ela tem que acontecer devagar, porque se ela for de forma brusca, se você quiser radicalizar demais as coisas, vai ter grandes problemas e grandes dificuldades de crescimento. Isso é que vem como carta 2, carta do bloqueio, carta da dificuldade, carta dos fatores de obstáculos. A carta 3, é o juízo, né? É a carta da cabeça. É aquilo que está na mente sobre a influência do momento presente, está no racional, que é a carta da Rainha de Copas. A Rainha de Copas é o quê? É tentar trabalhar as coisas, tentando... A Rainha de Copas é uma rainha que ela vai chegando e vai impondo a vontade dela, porque ela é uma rainha que usa a sedução. Ela não é uma rainha autoritária como a espada, mas ela vai devagarinho, vai tentando... Então, existe alguém dentro do governo que está tentando impor certas coisas, procurando usar, mas tudo muito movido às emoções. A Rainha de Copas e o 2 de Copas mostra o quê? Está mostrando o quê? Que dentro do Brasil, dentro da situação do Brasil, está havendo mais emoções do que razão. O que está bloqueando, porque poderia sim usar essa emoção de forma positiva, fazer uniões, fazer vibrações positivas, energias boas. Porém,
tá vindo como uma influência de talvez de emoção, de imposição dentro da emoção. E precisa usar essa energia de uma forma mais positiva, porque a morte está bloqueando, cortando, radicalizando isso, essas coisas no calor das emoções. Tem que ser feita de uma forma mais equilibrada, né? Você vê que a carta do fator interno, aqui no fator do pé, né? A barreira, vamos dizer assim, o obstáculo, a posição de obstáculos, vamos dizer assim, a base da questão que a gente coloca, ou posição de obstáculos, situações o que tá dificultando, ou que tá precisando dificultar, ou que tá precisando andar, no caso, a carta da carruagem aparece na base. Precisa sim acontecer alguma coisa para se movimentar. Precisa acontecer alguma coisa para ter um movimento, essa questão de movimento na base da questão, essa questão da carruagem do triunfo tá embaixo. O Brasil precisa de mudanças, sim, a carruagem mostra. E essas mudanças, elas precisam ser colocadas como carro e alguém que está controlando os cavalos. Mesmo que os cavalos vão de setores opostos, né? Então é necessário segurar essas rédeas para que esse cavalo não saia desembestado. Isso quer dizer o quê? Trabalhar a emoção, evitar realmente discórdia, evitar conflitos, cortes de união, evitar isso, porque esses conflitos e essas cortes vão atrapalhar muito o Brasil. A carta da carruagem mostra que muita coisa, essa base da situação toda é a segurar certas coisas, dar limite em certas coisas, mas sem o exagero. Segurar as rédeas da situação para que esse carro ande, para que o Brasil evolua, tá? Você vê que existe uma necessidade de deixar o carro andar, das coisas acontecerem, das mudanças acontecerem. Aí vem a carta 5, que é a influência do passado, e a carta 6 de ouros na influência do passado, e a carta 5 de copas na influência do futuro. Isso significa 6 de ouros no passado, que essa carta é a carta da retribuição. Essa carta, ela traz o quê? Nessa posição que o Brasil, de certa forma, teve muito essa coisa das trocas de favores, né? Ou seja, nesse caso aqui, o 6 de ouros, ele traz o favor, o tomar lá da cá, as prendas, os presentes, entenderam? Então é muito claro isso no tarô. Foi muito interessante essa carta sair nessa posição. E por causa disso, existem muitas situações, a influência do futuro, o desapontamento de que a dificuldade de ter essas trocas, né? Principalmente do lado financeiro, vai levar a conflitos. Então, realmente, provavelmente, pelo que o tarô me mostra aqui na cruz, dentro esses acordos de troca de dinheiro, de não sei o que, existe uma dificuldade muito grande dentro desse governo. Então, de fato, existe uma dificuldade. Pelo menos por enquanto, existe muita gente na influência do futuro, já que com 5 de copas, desapontado, triste, achando que as coisas não estão do jeito que foi um dia. Realmente a influência do passado teve muito isso, muita prenda, muita troca, né? E no futuro breve mostra esse desapontamento. E você vê que aqui, pela minha percepção, o tarô ele tá falando nessa cruz que as mudanças, que são os projetos aí que estão sendo votados, essa situação de muito corte que vai trazer muita confusão e muita perda para muita gente, mas em compensação é necessário, porque não pode colocar emoções na situação em si, a razão. Procurar manter a união, precisa ter essa união, todo mundo forte, entendendo os prós e os contras da situação. A carta da carruagem mostrando que certas situações vão ter que ser controladas, existe necessidade de segurar as rédeas, sim, existe necessidade para poder o Brasil andar, precisa segurar, ter limite, né? Precisam sim fazer isso, para com que não entre mais esse ciclo vicioso dessa troca de favores, tomar lá da cá, visando a prenda, o presente, como 6 de ouros no passado, e o desapontamento no futuro. O desapontamento, o Brasil ele vai passar por algum desapontamento, algumas perdas, que muitas pessoas vão sentir uma sensação de que não é mais como era, então algumas perdas, alguma dificuldade, uns ganham, outros perdem. Então esse processo de situações que tá muito mexido, como eu disse, eu vejo muito copas nesse jogo. Então traz essa, você vê que tem pouco, só teve 2 cartas de ouros. Então o que tá faltando para esse comando é equilibrar a emoção.
É tentar realmente ser um pouco mais prático, mais racional, mais equilibrado, ter mais jogo de cintura, né? Porque tudo que tá com copas tá ligado à emoção. E tudo tá ligado à emoção traz a energia pessoal. Muitas vezes você leva muito pro pessoal. E isso aqui a gente sabe que é real. Em alguns casos é muito real isso. E o baralho tá muito certo. Aqui dentro da influência do futuro, você vê aqui o 5 de espada. A influência do futuro não, essa posição 7 é a posição das influências ambientais. Como as pessoas, como a posição atual, vamos dizer assim, como as pessoas veem essa situação. Como a posição atual, na realidade é a posição atual, deixa eu explicar melhor para não ficar confuso, porque é a posição atual que ela vai meio que ficar de acordo com a carta do presente, com a carta significadora, que é a carta do meio, a carta da entrada, carta 1. Então, o 5, ele traz essa 5 de espada, é a energia da vingança. Existe muita energia de vingança na posição atual. Situações pessoais, com brigas, intrigas dentro do governo. Então, tem vibração da vingança, do desejo de acuação, de imposição. Isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem alinhada e consertada. Porque por causa disso tem a dificuldade da união, a dificuldade de fazer as pazes, a dificuldade de perdoar, a dificuldade de sair do pedestal, entendeu? Às vezes a gente tem a dificuldade de ter diplomacia. É isso que eu vejo no jogo, porque a gente sabe que isso existe mesmo no governo, essa coisa emocional, né? E essa imposição de não ter diplomacia, essa dificuldade desse jogo de cintura que vai ser trabalhado ainda aí pelo futuro. Aí, esse fator 8, né, que são fatores externos, influências externas, necessidade de movimentação, vem nessa carta do 8, que vem o 8 de paus. O 8 de paus é a necessidade de movimento, né? Você vê que essa carta, ela traz as movimentações, né, necessárias, que é o fator externo, que as pessoas veem que precisa alguma coisa acontecer, que precisa algum movimento acontecer, que precisa algo se movimentar, né, que tem alguma coisa fora que está faltando se movimentar, vamos dizer assim. Isso aqui representa o quê? Representa que é necessário fazer as mudanças, que esses sinais, essas movimentações de mudanças que estão aí anunciadas, elas vão acontecer. Isso é só o começo. Muita coisa. De reformas, muita coisa vai acontecer no decorrer desse governo. No decorrer desse alinhamento desse carro, né? Que meio que vem aqui meio que equilíbrio com o 8, com a posição 8, que é a posição do 8 de paus, que são as mudanças, os alinhamentos, os sinais, não tem por onde correr. Essa transformação, essa mudança, esse reboliço aí de reformas e tudo, tem que acontecer, e vai acontecer segundo a Cruz Celta. Aqui na posição 9, a gente vê as expectativas e esperança, medos e expectativas, essa posição dá. Temores e esperanças, coisas nesse sentido, essa posição traz. E traz o 7 de copas. Ao mesmo tempo que todas as pessoas torcem para com que essas mudanças sejam necessárias e aconteçam, elas têm muito temores do que isso pode trazer, das consequências dentro da sua vida pessoal. Então, dentro do Brasil de como um todo, né, a gente vê a dificuldade de que as pessoas confiem de fato nessas reformas, porque na influência que vem de fora, vem os medos e os temores, ao mesmo tempo que o 7 de copas ele traz a esperança de algo bom, de algum acontecimento bom. Também tem muito medo, porque o 7 de copas ele fala muito da questão da quebra do orgulho e de pedir ajuda, de pedir arrego, de reconhecer o erro, ou de pedir ajuda a alguém dentro do campo emocional, ou de pedir desculpa sobre alguma coisa, vamos colocar dentro da vida prática, né? Então ela traz o quê? Ela traz essa influência que aparece de temores, de medo, é de que certas situações que parece ser boa seja ruim, ou que é necessário, mas será que vai ser bom? Então esses medos, essas especulações, essas inquietações, essas sombras que vão abalar o emocional dos brasileiros de uma forma geral, vai continuar, né? Vai continuar, segundo a cruz mostra, mas o resultado sai o 8 de ouros. O resultado final, o 8 de ouros é muito trabalho. O 8 de ouros é a necessidade. Olha, gente, no resumo dessa cruz, é porque eu fiz carta por carta, às vezes fica até um pouco complicado, porque é diferente da leitura que eu faço, que é um método de ver carta por carta dentro daquela questão.
E às vezes fica complicado, eu não tenho muito costume de fazer, de eu explicar. Mas o 8 de ouros, ele significa o quê? Muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Então, dentro do Brasil, para que isso aconteça e que as coisas comecem a colher, a existir a colheita, não tem como algo, não é fácil, vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Existe uma necessidade muito grande de que muita gente vai perder, muita gente vai ganhar, muita gente vai ter que correr atrás do prejuízo, vai ter que se reinventar, porque o 8 de ouros ele fala disso. Que você reinvente, que você... Tá difícil aqui pra você de emprego? Pois reinvente uma coisa para trabalhar por conta própria. Se tá difícil trabalhar por conta própria, pois então veja uma situação, uma possibilidade de você arranjar um emprego. Você vai ter que se reinventando, porque o 8 de ouros essa carta, ela é necessária, a necessidade de trabalhar em cima da dificuldade do tempo, em cima do limite do tempo. Correr atrás do prejuízo, segurar as ferramentas e correr e reinventar e ter vontade de trabalhar e tudo. Então essa carta como resultado mostra que sim, que o Brasil vai melhorar depois de muito trabalho, vai ser colocado muita coisa e muita coisa vai ser feita e muito desapontamento vai existir, porque a posição 10 ela entra em concordância com a posição do futuro. Então a posição 10, para quem está aprendendo, ela sempre você olha a 10 e ao futuro. Então, para correr atrás do prejuízo, para ter futuro, para o Brasil render e chegar realmente ao 9 de ouros e ao 10 de ouros, que é o lucro, ele vai ter que passar por muita perda e por muito desapontamento, sim. Muita sensação de será que fiz certo, será que fiz errado, de escolhas erradas, de fazer coisas que depois tem que consertar. Então, tem muita coisa ainda para ser feita. Mas o 8 de ouros, como fechamento, não poderia ser melhor em relação ao Brasil. Apesar de muito sacrifício, apesar de muito mau costume, apesar de muita necessidade de mudança e como bloqueio essas mudanças traz uma dificuldade muito grande, apesar de muita questão emocional, muita dificuldade de poder agir de uma forma mais fria, de não muito pessoal, a dificuldade do próprio presidente de lidar com as emoções dele, em relação a se enfesar com certas coisas e de certa forma ter uma tendência a ser vingativo, porque o 5 de espada traz essa tendência a ser birrento, tá? A ser vingativo, como confirmação, né, da posição atual. Mostra que o Brasil em si, ele vai prosperar diante de todas essas mudanças. Ele traz muito melhora de trabalho, sim, pessoas novas começando a se movimentar, energia nova. Então, dentro de um jogo da Cruz Celta, mostra que sim, o Brasil vai melhorar, isso é a longo prazo, não é a curto prazo, vai ter algumas perdas, algumas dificuldades, ainda problemas, situações de dificuldades emocionais, necessidade de união, necessidade de desarmarem e se unir, como a carta do 2 de copas mostra. Precisam se unir, tirar as questões pessoais e se unir para que essa transformação aconteça benéfico e não maléfico. Porque a morte, ela simboliza o quê? Ela simboliza aqui o contra. Então, existem situações que precisam ser mudadas, mas tem que ter cuidado também com a morte vindo ceifando, trazendo cortes que podem ser prejudiciais por causa da falta da união, ok? Acho que ficou claro agora, que a gente vai pegando a intuição, vai entrando e vai absorvendo um pouco. E esse jogo de Cruz Celta, ele precisa ser analisado, olhado, para poder a gente entender o contexto geral da resposta. Isso é um toque para quem está estudando e para quem está ouvindo, acompanhando a Cruz Celta sobre o Brasil, ver que tem sim situações que já estão mudando, que tem os vícios das trocas de favores já estão realmente sendo ceifados, só que isso traz muita intriga e muita confusão, e que o Brasil precisa assim, se equilibrar e se renovar, e que tem que entender uma coisa, que se essas rédeas não for seguradas para que esse carro ande ao triunfo, não vai mudar muita coisa. Então é por isso que tem esses desapontamentos afirmados em algumas coisas que para umas pessoas vai ser muito bom e para outras vai ser muito ruim, fato, né? Mas que tem muito trabalho pela frente, muita coisa boa, e o Brasil vai se reerguer, segundo a Cruz Celta, vai sim melhorar a coisa de emprego e tudo, se reinventar e as coisas fluindo, tá? Pois, gente, um abraço, espero que tenha ficado legal aí essa leitura da Cruz Celta. E até, se Deus quiser, a próxima, vou estar de vez em quando fazendo uma cruz